Sabe aquela pergunta que, em algum momento da vida, todo mundo se faz? Que marca eu vou deixar no mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão, analisando as reflexões de uma figura histórica para entender o que significa de verdade terminar bem a corrida da vida e deixar um legado que realmente importa. Para a gente entender isso direitinho, nossa jornada vai ter 5 partes. A gente começa com aquela grande pergunta sobre como seremos lembrados. Depois, vamos olhar para alguns finais de vida bem contrastantes. Aí, a gente faz uma espécie de autoavaliação com o estudo de caso, coloca na balança os relacionamentos e, por fim, tenta descobrir onde encontrar força quando tudo parece dar errado. Então vamos lá, nosso primeiro ponto. Como alguém será lembrado? Essa é a pergunta que meio que define todo o resto da nossa conversa aqui. Vale a pena parar um segundinho para pensar nisso, né? O que se espera é que as pessoas digam sobre alguém depois que essa pessoa se vai? É uma pergunta bem direta, que torna o nosso papo super pessoal e já convida para uma reflexão mais profunda logo de cara. E agora se prepara, porque vem um dado que chama muito a atenção e mostra que o negócio é sério. Essa estatística basicamente nos diz que terminar bem não é algo garantido. Pelo contrário, parece ser a exceção, não a regra. E isso torna a nossa discussão ainda mais urgente. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso acontece na prática. Vamos analisar 2 exemplos bem extremos que mostram a diferença gigantesca entre uma vida que acaba com honra e outra que termina em arrependimento. Nossa, o contraste aqui neste slide é brutal, né? De um lado, a gente tem Moisés, um líder lendário que, depois de uma vida longa, morreu abençoando seu povo e foi chorado por uma nação inteira. Do outro, Jeorão, um rei que foi tão desastroso que sua morte foi um alívio para todo mundo, sem deixar saudades. Isso aqui desenha perfeitamente os 2 caminhos possíveis. Agora, vamos focar no nosso principal estudo de caso, o apóstolo Paulo, uma figura central do início do cristianismo. Na sua última carta, 2 Timóteo, a gente tem acesso a um documento humano muito profundo, escrito por alguém que sabia que a morte estava batendo na porta. Olha só as palavras do próprio Paulo. Dá para sentir a calma, a aceitação no jeito que ele fala. Ele não vê a morte chegando como uma tragédia, mas sim como uma conclusão natural, com um propósito, quase como um evento esperado. Para a gente sacar a mentalidade dele, a gente precisa entender essa metáfora da libação. No mundo antigo, era tipo a oferta final de um ritual. Paulo não se via como uma vítima do imperador Nero, que ia executá-lo, mas sim como alguém que oferecia a própria vida como um último ato de dedicação. E a palavra que ele usa para a morte, gente, é partida. É uma palavra super otimista, ela carrega 4 significados bem fortes. Não é um fim, é uma transição. É como um navio levantando âncora para ir para o seu destino, uma barraca sendo desmontada para voltar para casa, um prisioneiro sendo solto das correntes e um boi sendo liberado do trabalho no fim do dia. É uma visão de paz, não de medo. Então, como é que ele resume a vida, com essa famosa declaração em 3 partes? Ele vê a vida como um combate bem travado, ou seja, perseverar nas batalhas do dia a dia, uma carreira completada, com foco em resistir e chegar até o fim, e a fé guardada, como se fosse um tesouro que ele protegeu. É um modelo muito poderoso de autoavaliação, sabe? De como encontrar um senso de dever cumprido. Mas a avaliação do Paulo não era só sobre as ações dele. A análise fica ainda mais profunda quando a gente olha para as pessoas ao redor. Porque no final, o que conta mesmo são os relacionamentos. O que eu acho fascinante aqui é a humanidade pura e simples dos últimos pedidos dele. Ele não está listando as conquistas, as igrejas que fundou, não. Ele quer a companhia dos amigos, o conforto de uma capa para se aquecer na prisão e seus livros. Isso mostra que, no fim das contas, são as conexões e os confortos mais simples que importam. Esse slide mostra o lado positivo do balanço dele, sabe? Ele queria muito ver Timóteo, que era como um filho para ele, Lucas e o amigo fiel que estava com ele até o fim, e Marcos, uma pessoa com quem ele teve um desentendimento no passado, mas que agora era visto como útil. Isso mostra não só a lealdade, mas também a importância do perdão e da reconciliação. Só que o balanço também tinha um lado bem doloroso. A dor da traição, do abandono, ela é real. Demas, um colega próximo, o deixou. Alexandre lhe causou muito mal. E ele chega a dizer que todos os que estão na Ásia o abandonaram. Isso mostra a dura realidade de que a decepção, infelizmente, também faz parte da jornada. E isso leva a gente para uma questão fundamental. Onde é que se encontra força quando os sistemas de apoio às pessoas falham? É exatamente isso que a gente vai ver agora na nossa parte final.
Essa citação, ela é de arrepiar. Ele descreve o abandono total que sentiu, sozinho num tribunal. Então, ele vira a chave. Ele sai da profunda decepção com as pessoas e se apoia numa fonte de força interior muito mais profunda, inabalável. Então, qual é a grande sacada aqui? No contexto original, claro, isso é visto como fé em Deus. Mas para uma audiência mais ampla, a gente pode tirar daqui uma lição poderosa sobre resiliência. Ter um propósito firme, valores que não dependem da aprovação ou da presença de outras pessoas, é isso que nos sustenta nos momentos mais difíceis. E aqui está o grande fechamento da perspectiva de Paulo. O raciocínio é o seguinte: como ele já tinha sido resgatado de perigos de morte no passado, ele confiava que seria guiado com segurança através do ato final da morte. Isso transforma a mortalidade. Deixa de ser um fim e vira a última etapa de uma jornada com propósito. E assim, a gente volta ao início, mas agora olhando para dentro. As ações de cada dia, as relações que a gente cultiva, a resiliência que a gente constrói, tudo isso está escrevendo a história que vai ficar. A questão, no fim das contas, não é só como seremos lembrados, mas o que cada um está fazendo hoje para construir esse legado.